Minha esposa deixou que seus pais ficassem em nossa casa por meses, mas eu não vou ficar nessa casa e pedi o divórcio. Eu, de 49 anos, sou casado com a Chelsea, de 44, há 20 anos. Então, não somos exatamente um casal recém-casado. Temos uma filha de 19 anos, que se mudou para a universidade há 3 semanas. Chelsea veio até mim e disse que seus pais viriam nos visitar por uma semana. Eu tenho minhas reservas em relação a eles. Não é que eu seja um marido irracional, é só que meus sogros, especialmente minha sogra, não são exatamente as minhas pessoas favoritas. Eu amo minha esposa, depois de 2 décadas de casamento, diria que construímos uma relação sólida. Mas a mãe dela... Meu Deus! Ela nunca gostou de mim. Desde o dia em que ficamos noivos, ela deixou muito claro que achava que sua filha poderia ter conseguido um homem melhor. De fato, minha esposa é extremamente bonita, com uma figura esbelta, traços marcantes e um charme natural. A maneira como ela se porta é simplesmente incrível. Eu a adoro, não apenas pela sua beleza, mas como pessoa. A única coisa que me incomoda é a forma como ela permite que a mãe dela se intrometa em nossas vidas. Minha sogra acha que Chelsea merecia algo melhor, alguém mais bonito e, definitivamente, muito mais rico que eu. Ela é assim, materialista. E não é uma opinião que ela manteve apenas para si mesma naquela cabeça vazia. Na verdade, ela já expressou isso mais do que deveria. Ela chegou a dizer isso na frente dos meus próprios pais, o que os deixou bastante desconfortáveis. Ela sempre fala como se eu fosse um perdedor fora de forma que teve sorte de se casar com sua filha. Sempre que nos víamos, ela mencionava algo. A Chelsea se cuida muito, você também deveria fazer isso. Não quer ficar bem ao lado dela, não é? Uma vez, minha filha teve uma discussão forte com minha sogra quando ela disse que eu deveria me tornar digno da Chelsea. Sim, ela realmente disse isso na frente da minha filha, que não ficou calada e respondeu na hora. Chelsea tentou contornar a situação e se desculpou em nome da mãe, mas o estrago já estava feito. Faz muito tempo que aceitei que minha sogra e eu nunca nos daríamos bem, então eu a evito como a peste. Nossas interações eram mínimas. Eu mal a visitava, e eles só vinham em ocasiões especiais ou feriados. Nós simplesmente coexistíamos pelo bem da Chelsea. Então, quando ela me disse que a casa dos pais estava com problemas de encanamento e que precisariam ficar conosco, não gostei nada da ideia. Quero dizer, uma semana é muito tempo para ter seus sogros em casa. Chelsea insistiu que eles não tinham outro lugar para ir. Depois de vários dias de discussão, eu pensei, é só uma semana, eu posso aguentar 7 dias. Talvez eu até possa marcar os dias na parede como um daqueles presos. Deixei que eles ficassem. Passou uma semana e eles ainda estavam lá, sem sinal de que fossem embora. Perguntei casualmente a Chelsea e ela me informou que havia mais trabalho a fazer nos canos. Respirei fundo e pensei, tudo bem, só mais uma semana, embora logo eu fosse ficar sem espaço na parede. Depois precisaram de mais uma semana porque o empreiteiro descobriu o mofo e a casa precisava de dedetização. Sugeri a Chelsea que os colocássemos em um hotel porque eu já estava farto de viver com eles. Ela respondeu que hotéis não eram adequados para pessoas idosas e que seria grosseiro da nossa parte mandá-los embora por apenas uma semana. Eu disse que não me importava em parecer grosseiro. Ela me prometeu que manteria a mãe sob controle e que não deixaria que interferisse em nossas vidas. Mas minha sogra é simplesmente insuportável. Ela não consegue respirar sem meter o nariz nos meus assuntos. Chelsea me convenceu de que seria só mais uma semana e que seus pais nos deixariam em paz nos aniversários e feriados pelos próximos 2 anos. Isso adoçou o acordo, já que me pareceu justo. Tê-los nos feriados é uma dor de cabeça. Se fossem pessoas agradáveis, eu os receberia de bom grado, mas eles são insuportáveis. Quanto mais tempo ficavam, menos eu sentia que a casa era minha. Na primeira semana, minha sogra se manteve quieta. Na segunda semana, começou a reorganizar os móveis da sala e a trocar as toalhas da cozinha pelas que ela gostava. Meu sogro era mais tolerável, um homem quieto que passava os dias vendo TV, lendo jornal e tirando longas sonecas. Ele não me incomodava tanto, mas sua presença fazia com que eu me sentisse invadido em meu espaço. Tudo piorou quando notei que minha reserva de cerveja na garagem estava diminuindo. Eu sempre a reabastecia, mas de repente um pacote de 6 cervejas se transformava em apenas uma garrafa da noite para o dia. No início, pensei que fosse o filho adolescente do meu vizinho de novo. Há alguns meses, ele entrou na minha garagem para pegar uma garrafa de vinho. Eu o peguei e ele prometeu não fazer mais isso.
Eu estava prestes a falar com os pais dele quando, uma noite, ao chegar do trabalho, vi meu sogro bebendo minha última cerveja gelada. Então era ele, e eu culpando aquele garoto sem necessidade. Não me irritei. Em vez disso, disse calmamente que aquela cerveja era minha. Sem se abalar, ele me olhou e disse: "Você tem mais." Eu o corrigi: "Não tenho mais até você beber todas." Ele deu de ombros e tomou outro gole. "Relaxa, é só cerveja." Sim, era só cerveja, mas eu não teria me importado se ele ao menos tivesse tido a decência de pedir em vez de simplesmente esvaziar meu estoque. As 3 semanas deveriam terminar amanhã. Hoje, lembrei a Chelsea que seus pais deveriam estar se preparando para partir. Ela me disse que precisariam de mais alguns dias. Honestamente, estou tão irritado que estou prestes a expulsá-los da minha casa. Atualização 1. As coisas pioraram bastante. Nem sequer quero começar a falar sobre como minha sogra está arruinando meu casamento. Chelsea mal tem tempo para mim. A maior parte dos fins de semana ela tem planos com a mãe, compras, cinema ou simplesmente sentar no sofá durante horas fofocando. Até durante a semana, depois do trabalho, ela prefere estar com a mãe em vez de passar tempo comigo. Quando a confrontei sobre isso, ela minimizou dizendo que queria aproveitar esse tempo porque provavelmente nunca mais voltaria a morar com eles. Típica manipulação emocional. Pais idosos, tempo limitado e aquela clássica culpa. Enquanto isso, minha sogra não consegue parar de se meter na minha vida. É incansável. Se não está comentando sobre como eu deveria me vestir melhor, está me lembrando de comer de forma saudável e ir à academia. Eu entendo que se manter em forma é importante, mas a forma como ela diz isso me dá vontade de jogá-la pela janela. Um dia, eu estava na cozinha preparando espaguete com salsichas. Ela entrou, pegou algo da geladeira e olhou para minha comida como se fosse veneno. Depois, soltou um comentário sobre como eu poderia melhorar minha dieta porque eu estava ficando um pouco flácido na cintura. A essa altura, ela que já devia estar um pouco flácida na cabeça. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, disse: "Se você se cuidasse mais, talvez conseguisse acompanhar Chelsea." Ela me olhou com aquela expressão de pena, como se eu fosse um caso perdido. Outra vez, ouvi ela dizendo a Chelsea: "Por que ele não passa mais tempo na academia? As pessoas podem pensar que você é filha dele." Chelsea logo a fez calar a boca, mas o estrago já estava feito. Eu não sou magro, mas também não sou obeso. E sim, Chelsea parece mais jovem do que é, mas isso não dá o direito à mãe dela de me insultar. Quando mencionei isso à minha esposa, ela minimizou dizendo que sua mãe dizia aquilo com boas intenções, que só queria que eu fosse saudável. Eu não sou estúpido, sei exatamente o que ela está fazendo. Ela nunca me respeitou e agora se certifica de que eu sinta isso todos os dias. A tensão na casa é insuportável. Nas últimas semanas, Chelsea e eu temos discutido constantemente. Admito que estou frustrado e irritado, e provavelmente começo mais discussões do que o normal, mas dá para me culpar? Todo dia chego em uma casa que já não parece minha, para uma esposa que coloca os pais acima de mim, para uma sogra que me lembra a cada oportunidade que eu não sou bom o suficiente. E então, justo quando pensei que esse inferno estava prestes a acabar, Chelsea soltou a bomba. Meus sogros decidiram reformar a casa para torná-la mais acessível para a velhice. Novos pisos, corrimãos, uma banheira especial, portas mais largas, basicamente uma reforma completa que levaria meses. E eles esperavam que eu os deixasse morar aqui até que estivesse tudo pronto. Foi aí que explodi. Não me importei que eles estivessem na sala ouvindo. Não, de jeito nenhum. Não os aguento nem por mais um dia, e agora você está falando de meses? Chelsea tentou me acalmar. Eu sei que é frustrante, mas eles não têm outro lugar para ir e eu não posso mandá-los embora. Só me tem a mim. Eu respondi: escuta, eles não podem ficar aqui. Se você não consegue fazer isso, eu faço o trabalho sujo. Você precisa encontrar outro lugar para eles porque eu não aguento mais um único dia. Ela tentou se defender, mas sua mãe também ficou conosco por um mês no ano passado. Não era nem remotamente a mesma coisa. Minha mãe mora em outro país e veio por questões médicas. Não a víamos havia 5 ou 6 anos, e levará muito tempo até que a vejamos novamente. Já os pais dela parecem sempre que dá na telha. A discussão foi horrível, mas no final ela concordou em procurar um lugar temporário para eles. Nos dias seguintes, ela começou a procurar apartamentos por perto, e eu pensei comigo mesmo que só precisava aguentar mais um pouco. Mas, no meio de tudo isso, a mãe dela se atreveu a me levar ao limite.
Cheguei em casa e minha poltrona reclinável havia desaparecido. Perguntei a Chelsea e ela não fazia ideia. Então fui até minha sogra. Ela deu de ombros e disse: estava velha e desgastada. Eu joguei fora. Eu perdi o controle e gritei com toda a força: essa era a minha poltrona. Você não tinha o direito nem de tocá-la sem a minha permissão. Sabe o que ela fez? Riu. Ah, por favor, era um trambolho. Fiz um favor a você. Entrei no meu quarto e esperei Chelsea voltar do trabalho. Assim que ela chegou, explodi: quero que eles saiam agora. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse: eu não posso mandá-los embora, amor, são meus pais. E eu gritei: e esta é a minha casa. Fui paciente, mas agora nem sequer sinto que moro aqui. Ela pediu mais uma semana, disse que precisava de tempo para encontrar outro lugar para eles. Eu disse: não tem que ser amanhã, tem que ser agora. Se você não os mandar embora, eu é que vou sair. Ela ficou em silêncio, me encarando. Depois saiu do quarto e me chamou de irracional. Não nos falamos desde então. E o pior de tudo é que ela nem sequer parece abalada. Está lá, felizmente conversando com os pais, rindo como se nada tivesse acontecido, enquanto eu estou aqui me sentindo como um estranho na minha própria casa. Até agora, eu aguentei porque não queria destruir um casamento de décadas por algo bobo. Mas isso está destruindo minha saúde mental. Não sei por quanto tempo mais vou suportar. Edição: para aqueles que reclamam que estou dizendo coisas ruins sobre meus sogros, são brincadeiras. E mesmo que não fossem, acho que eles merecem. Como algumas pessoas são sensíveis. Atualização 2. Estou me divorciando da Chelsea. Sim, chegamos a esse ponto. Tentei ser paciente, tentei aguentar, tentei encontrar uma solução, mas agora vejo que tudo foi em vão. Depois daquela briga, passei a noite em claro, incapaz de fechar os olhos, com a mente girando na mesma coisa. Mas o que mais me incomodou não foi apenas a mentira, e sim a completa indiferença da Chelsea. Ela nem sequer está considerando o meu lado, apenas o dos pais dela, quando eu já considerei os pais dela muito mais do que a semana inicial. Na manhã seguinte, sem dizer nada, peguei meu carro e dirigi por 2 horas até a casa dos meus sogros. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que estava realmente acontecendo. E o que encontrei fez cada minuto daquela viagem valer a pena. Havia outra família morando na casa dos meus sogros. Você poderia pensar que eram pessoas que tinham invadido a casa depois de ficar abandonada por não sei quanto tempo, mas quando olhei mais de perto, não eram invasores. Eles estavam morando ali legitimamente. As cortinas estavam postas, as luzes acesas, havia brinquedos de criança na varanda. Nada naquela casa sugeria que estava em processo de reforma. Eu já tinha feito aquela viagem, então não ia sair de mãos vazias. Bati na porta para perguntar quem eram. Um homem, de uns 30 e poucos anos, abriu a porta e me olhou com curiosidade. Me apresentei e perguntei quem ele era. A resposta dele me disse tudo: era um inquilino. Perguntei se a casa estava em reforma. Ele me olhou surpreso, como se eu fosse louco. Não faço ideia do que você está falando. Estamos morando aqui há semanas. Alugamos esta casa da senhora, insira o nome da minha sogra, por 5 anos. Que diabos? Eles alugaram a casa e mentiram na minha cara dizendo que estava em reforma. Estavam me usando. Agradeci ao homem, dei meia volta e caminhei até meu carro me sentindo um completo idiota. Então era isso que estava acontecendo nas minhas costas. Tudo foi uma mentira. Nunca tiveram a intenção de voltar. Tudo estava planejado. Me usaram como um maldito plano de reserva. E ainda por cima beberam minhas cervejas. Dirigi de volta em silêncio. 4 horas gastas indo e voltando, 2 horas na ida e 2 horas com a raiva fervendo dentro de mim. Eu poderia ter colocado rock pesado no volume máximo durante o trajeto inteiro, era o que mais combinaria com o que eu estava sentindo naquele momento. O pior é que essa mentira não foi só dos meus sogros, Chelsea tinha que saber. Eu já não havia mais como alguém presa entre o marido e a família. Não, ela fazia parte do plano. Ela esteve me enganando esse tempo todo, e eu fui cego o suficiente para não perceber. Quando cheguei em casa, entrei batendo a porta. Chelsea estava na cozinha, rindo e conversando com a mãe como se nada tivesse acontecido. Ela mal me olhou, até que caminhei direto até ela e gritei: quer me dizer por que diabos tem uma família morando na casa dos seus pais? Ela ficou paralisada, completamente desconcertada. Espera, você foi até lá?
Sim, eu fui. Precisava ver com meus próprios olhos se você estava mentindo para mim. E surpresa, você estava. Ela tentou segurar meu braço. Vamos conversar em particular. Me soltei na mesma hora. Não existe mais privacidade na nossa vida. Você me manipulou para que eu mantivesse seus pais na minha casa indefinidamente. Ela ficou sem palavras e olhou para a mãe em busca de apoio. E lá estava minha sogra, tomando seu chá como se nada disso a afetasse. E para completar, ela ainda teve a ousadia de sorrir e dizer com um suspiro, era questão de tempo até ele descobrir. Eu te disse para contar antes. E então, para jogar mais sal na ferida, acrescentou, Deus sabe por que você tem tanto medo dele. Ele deveria estar agradecido por você ter ficado com ele. Chelsea tentou intervir, mas já não havia mais nada que ela pudesse dizer para consertar aquilo. Achei que com o tempo você se acostumaria com eles aqui. Se antes eu ainda tinha alguma dúvida de que minha esposa estava conspirando com meus sogros, agora não restava mais nenhuma. Ela planejou, manipulou e executou tudo isso nas minhas costas. Olhei para ela pela última vez e disse, você traiu minha confiança. Eu estou farto. Caminhei até nosso quarto, peguei uma mala e comecei a encher com minhas coisas. Chelsea me seguiu e começou a discutir, você está exagerando. Exagerando? Os seus pais alugaram a casa deles e mentiram na minha cara enquanto se acomodavam na minha. E você permitiu isso. E ainda acha que estou exagerando? Eu fui o último a descobrir que eles estavam se mudando para cá. Ela tentou me impedir quando eu saía. Me segurou forte pelos braços e sussurrou, não faça isso na frente deles. Me soltei e saí. Me hospedei em um hotel. Passou uma semana. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Com certeza a mãe dela já tinha convencido Chelsea a não ceder. Aposto que ela disse algo como, não o mime tanto. Ele vai voltar rastejando. Uma semana depois, Chelsea finalmente me mandou uma mensagem, volta, precisamos conversar. Respondi imediatamente, não volto até que seus pais saiam. A resposta dela foi instantânea, desta vez com uma mensagem de voz, isso nunca vai acontecer, então se acostume. Esse foi o fim. No dia seguinte, contratei um advogado e dei entrada no pedido de divórcio. Contei todos os detalhes e ele me disse que em um mês ela receberia os papéis. Ontem voltei para casa para buscar minhas coisas. Quando entrei, minha sogra tinha um sorriso de satisfação no rosto. Me olhou como se estivesse dizendo, eu sabia que você voltaria rastejando. Ela não fazia ideia de que eu não estava ali para ficar, apenas para pegar o que era meu. Fui direto para o quarto. Chelsea me seguiu e começou a me atacar, eu te disse para não fazer um escândalo na frente deles. Agora, graças a você, minha mãe acha que sou um capacho nesse casamento. Não respondi nada, apenas continuei a arrumar minhas coisas na mala. Agora vem se desculpar na frente deles para que possamos acabar com isso. Soltei uma risada na cara dela e continuei a empacotar. Ela respirou fundo e perguntou, quanto tempo você vai continuar com isso? Nem sequer a olhei, só respondi, acabou. Já entrei com o pedido de divórcio. Amanhã os transportadores virão buscar o resto das minhas coisas. Na verdade, eu não havia contratado ninguém, mas queria dar peso às minhas palavras, e queria que ela soubesse que eu estava falando sério, porque eu estava. Ela riu, balançando a cabeça. Você está brincando. Fechei a mala, olhei para ela e pisquei. Você vai descobrir logo. Chelsea começou a repetir várias vezes, você não pode estar falando sério. Como pode se divorciar por uma bobagem dessas? Ela tentou me parar de novo, implorando para que conversássemos, mas eu já tinha passado da fase da conversa. Mais uma vez ela tentou me segurar, e mais uma vez eu me soltei e fui embora. Desta vez, ela estava chorando. Sua mãe interveio, deixa ele ir, Chelsea sempre foi dramática. Ele vai voltar. Em uma semana, ela receberá os papéis. Mais do que por Chelsea, estou ansioso para ver a cara da mãe dela quando sua bolha estourar. Eles alugaram a casa deles e acharam que poderiam ficar na minha para sempre. Se enganaram. Vou recuperar minha casa. Vou recuperar minha vida. Logo trarei mais atualizações. Atualização 3. Chelsea recebeu os papéis do divórcio e, pelo que imagino, a cena não deve ter sido nada bonita. Só posso imaginar isso com base nas ligações que vieram depois. Assim que ela teve os papéis nas mãos, perdeu completamente a cabeça.
Em questão de minutos, meu telefone começou a explodir, chamadas perdidas, mensagens de voz, textos, um atrás do outro, inundando minha tela sem parar. As mensagens eram do tipo: que diabos é isso? Você está falando sério? No início, ignorei todas. Eu queria ver até que ponto sua desespero e confusão chegariam. Sabia que ela ainda não estava pronta para aceitar o que estava acontecendo, ainda não. Então começou a manipulação emocional. Eu não sabia que isso chegaria tão longe. Só estava tentando ser uma boa filha. Achei que nosso vínculo fosse forte o suficiente para superar essa fase. Era um discurso tão previsível, tão vazio de qualquer senso de responsabilidade, que simplesmente ri enquanto lia sua mensagem. Quando terminei de ver suas tentativas de me fazer sentir culpado, bloqueei seu número. Foi aí que ela apareceu no meu escritório. Passou direto pela recepcionista como se fosse dona do lugar, invadiu minha sala e fechou a porta com força atrás de si. Você realmente vai fazer isso? Está mesmo se divorciando de mim por causa dos meus pais? Me levou exatamente um segundo para corrigi-la. Não estou me divorciando por causa deles. Estou me divorciando porque você mentiu, manipulou e deixou que eles tomassem conta da minha vida sem nem pensar duas vezes. Estou me divorciando porque você me deu como certo. Ela estava chorando e implorou para que encontrássemos uma maneira de mudar minha decisão. Eu me senti sozinha depois que nossa filha foi para a universidade. Estava enfrentando a síndrome do ninho vazio, e meus pais também estavam sozinhos. Os três pensamos que seria melhor ficarmos juntos. De verdade, essa era sua justificativa. E eu? Onde eu entrava nessa decisão? A olhei com incredulidade. Se você se sentia sozinha, se estava tendo esses pensamentos, por que não conversou comigo? Por que decidiu isso sem mim? Seu rosto disse tudo. Nunca havia passado pela cabeça dela que eu também fazia parte da equação. Porque, no mundo dela, sua mãe ditava as regras, e ela apenas obedecia. No fim, ela acabou confessando como tudo realmente aconteceu. Minha mãe me disse para apertar a corda. Disse que você se acostumaria a ter eles por perto. Que você se adaptaria. Assim como meu pai faz tudo o que ela manda sem questionar. Ela disse que esse era o segredo para um casamento longo e feliz. Isso explicava muita coisa. Como, por exemplo, o fato de que meu sogro precisava de tantas cervejas. Fiquei sem palavras. Apenas a encarei, tentando decidir se estava mais surpreso ou mais enojado. Esse era o exemplo de casamento que ela seguia? Que eu simplesmente deveria me ajustar e deixar que ela e a mãe dela controlassem minha vida como bem quisessem. Tudo fazia sentido agora. Não era apenas a presença dos pais dela, era a mentalidade dela. Ela começou a chorar mais forte, tentando me oferecer algum tipo de desculpa ou justificativa. Desculpa. Eu deveria ter te ouvido. Deveria ter te colocado em primeiro lugar. Por favor, me dá outra chance. Respondi, você não entende, não é? Não se trata de uma única coisa, se trata de tudo. Sua mãe sempre me desrespeitou e você nunca fez nada para me defender. E não só isso. Você me escondeu algo tão sério quanto a decisão de eles se mudarem para cá e achou que isso estava certo? Você realmente acreditou que, quando eu descobrisse, eu apenas ficaria calado, como seu pai? Só bebendo outra cerveja para afogar minha miséria? Ela respondeu, eu tinha medo, ok? Medo de decepcionar meus pais, medo de irritar minha mãe. Achei que estava fazendo a coisa certa. E agora você está com medo de me perder. Mas você me perdeu no momento em que escolheu eles em vez de mim. Isso significa que o medo de perder seus pais sempre foi maior que o medo de perder seu marido. Ela tentou segurar minha mão. Eu me afastei. Não faz isso. Não joga fora 20 anos de casamento por essa razão estúpida. A encarei fixamente. Você jogou fora primeiro. Agora, por favor, vá embora. Pela primeira vez, ela percebeu que era o fim. Não houve mais súplicas. Não houve mais desculpas. O processo ainda está em andamento, mas em alguns meses ela não será nada mais do que parte do meu passado. E, sendo honesto, isso já era algo que deveria ter acontecido há muito tempo. Atualização 4. Me pediram uma atualização da minha história como se não houvesse amanhã. Com o divórcio finalizado, especialmente com a separação de bens, acho que esse é o melhor momento para contar como tudo terminou, não é? Minha ex-esposa aceitou o divórcio, o que facilitou as coisas, exceto pela casa.
precisávamos decidir quem ficaria com ela ou se a venderíamos. E é aqui que eu admito que fui mesquinho, mas acho que foi justificado. Sempre quis ficar com a casa. Havia várias razões para isso. Eu gostava do lugar, tinha minhas coisas lá, como minhas ferramentas, gostava da vizinhança e dos meus vizinhos, e, além disso, ficava perto do meu trabalho. Então, meu plano era comprar a parte dela e me mudar de volta. Mas não era como se minha ex-esposa e meus sogros pudessem simplesmente voltar a morar na casa deles. Eles haviam feito um contrato de aluguel de 5 anos com os inquilinos. Ao mesmo tempo, minha ex não tinha condições financeiras para pagar a minha parte da casa, mas seus pais tinham. Por isso, a contraproposta deles foi que eles comprariam a minha casa. E é aqui que fui mesquinho, porque pensei, se eu não posso viver na minha casa, ninguém mais vai também. Então, disse que não. Que, se não houvesse forma de eu comprar a parte dela, então teríamos que vender a casa. Isso nos levou a meses de negociações. Finalmente, eles aceitaram vender a parte deles para mim. E sim, não foi só minha ex-esposa que tomou essa decisão, disso eu tenho certeza. Fora isso, o divórcio foi bastante padrão. Não precisei pagar pensão alimentícia e minha filha já é adulta, então não houve necessidade de pensão para ela. Durante esses meses de negociações, sei que meus sogros tentaram recuperar a casa deles, mas um contrato de aluguel é um documento legal que não se pode simplesmente romper assim. Eles aprenderam isso da pior forma. Tentaram cancelar o contrato com a ajuda de um advogado, mas tudo o que conseguiram foi que a família inquilina ganhasse 6 meses de aluguel gratuito. Para não me estender demais, vou contar logo onde eles estão morando agora. Meus sogros e minha ex-esposa tiveram que usar praticamente todo o dinheiro que tinham para comprar uma nova casa. Meus sogros ainda precisaram pedir um novo empréstimo para cobrir parte da compra. E essa é exatamente a razão pela qual não quis deixar que ficassem com minha casa, não queria que saíssem ganhando, vivendo na minha casa enquanto ainda recebiam o aluguel da antiga. Agora, não só eles não estão recebendo o aluguel da antiga casa, como também precisam pagar uma nova hipoteca. E para pessoas da idade deles, uma hipoteca não é exatamente algo desejável. Por outro lado, as dívidas do cartão de crédito da minha ex-esposa pioraram ainda mais as condições financeiras dela, o que a impediu de comprar minha parte da casa. No meu caso, o banco foi bastante razoável na hora de aprovar meu empréstimo para comprar a parte dela. Então, não tenho nada de ruim a dizer dos bancos, no meu caso, foram verdadeiros anjos da guarda. Isso é basicamente o que aconteceu de forma geral. Não há muito mais a contar por agora. Edição. Me perguntaram sobre a reação da minha filha em relação ao divórcio e tudo o que aconteceu, então vou acrescentar isso aqui. Minha filha ficou muito irritada com a mãe por tudo o que ela fez. Digamos que ela também não gosta muito dos avós. Minha sogra tinha o costume de fazer comentários sobre o peso e a aparência da minha filha, o que obviamente gerou ressentimento nela. Mesmo assim, minha filha mantém uma relação com a mãe. Embora eu não queira ter contato com minha ex, jamais obrigaria minha filha a escolher entre nós dois. Algo curioso que minha filha me contou é que minha ex-esposa começou a sair com outras pessoas. No entanto, ela vive reclamando para minha filha que morar com os pais e ter 45 anos não é exatamente um imã de conquistadores. Ela pode até estar bem para a idade dela, mas os melhores homens já foram fisgados. E, para piorar, sua mãe afasta os poucos que se aproximam. História 2. Minha namorada me traiu com um colega de trabalho e acabou engravidando. Depois, eu, um homem de 34 anos, estava com Maia, uma mulher de 32 anos, há 7 anos. Não éramos casados, mas morávamos juntos na casa que compramos há 3 anos. No mês passado, tudo mudou em uma única noite. Eu trabalho com segurança de uma empresa de saúde. Estávamos nos esforçando para concluir uma grande atualização no sistema, o que fez com que toda a nossa equipe trabalhasse horas extras por semanas. Finalmente terminei minha parte do projeto 2 dias antes do previsto. Senti um enorme alívio ao sair para o estacionamento quase vazio. Decidi surpreender Maia indo ao consultório odontológico onde ela trabalha, para encontrá-la quando terminasse o expediente. Ela geralmente fica até tarde às quintas-feiras e pensei que poderíamos jantar juntos naquele novo restaurante de que todos estavam falando. A viagem até o consultório dela levou cerca de 30 minutos, por causa do trânsito do fim de tarde. O consultório de Maia fica em um desses complexos médicos modernos, com grandes janelas e um estacionamento espaçoso. Quando cheguei,
A maioria das luzes já estava apagada e o estacionamento quase vazio, exceto pelo acorde prata de Maia e outro carro que eu não reconheci, um BMW preto que depois descobri que pertencia a um dos médicos. Estacionei a alguns espaços de distância e liguei para o celular dela, pensando em perguntar se ela já estava pronta para sair. O toque do celular ecoou do carro dela, aquela música boba daquele filme que ela adora. Fui até lá, esperando vê-la recolhendo suas coisas dentro do carro. Em vez disso, vi Maia no banco do passageiro com um homem. Eles não estavam apenas conversando, a mão dele estava sob a blusa dela, e eles se beijavam como adolescentes. Meu estômago despencou. Fiquei parado ali por uns bons 10 segundos antes que ela me visse. Seus olhos se arregalaram e ela praticamente empurrou o cara para longe. Ele se virou, e eu o reconheci imediatamente, era o Dr. Rodrigues, o ortodontista que entrou na clínica no ano passado. Eu o conheci na festa de Natal do consultório. Ele tinha levado sua esposa, que estava muito grávida na época, e nós passamos uns 20 minutos conversando sobre os planos dele para montar um quarto de bebê. Ele até me mostrou fotos do berço que tinha montado e do mural que a irmã dele havia pintado na parede. Maia saiu correndo do carro, arrumando as roupas. A blusa dela estava abotoada errado e o batom borrado pela boca. O Dr. Rodrigues apenas ficou sentado ali, parecendo que tinha visto um fantasma. Não esperei explicações. Virei as costas, entrei no meu carro e fui embora, enquanto Maia corria atrás de mim, gritando meu nome. No retrovisor, vi ela parada no meio do estacionamento, acenando freneticamente enquanto eu virava para a estrada principal. Dirigi sem rumo. O relógio digital do meu painel marcava 19 horas e 42 quando saí do estacionamento. Quando finalmente parei, já era quase meia-noite e eu havia rodado quase 250 quilômetros com o carro. Acabei parando em uma lanchonete 24 horas a 80 quilômetros da cidade. Pedi um café e fiquei sentado em uma das cabines até o amanhecer, observando caminhoneiros indo e vindo. Meu celular tinha mais de 40 chamadas perdidas e dezenas de mensagens da Maia. Desliguei o telefone e o enfiei no porta-luvas. Quando finalmente voltei para casa no dia seguinte, Maia estava esperando. Ela estava sentada nos degraus da frente da nossa casa, ainda usando as mesmas roupas de ontem. Seus olhos estavam inchados e o rímel escorria pelas bochechas. Ela se levantou assim que estacionei na garagem e tentou me abraçar, mas eu recuei. Ela afirmou que foi só um erro e que só aconteceu algumas vezes, como se isso fizesse alguma diferença. Passei por ela e entrei na casa, começando a arrumar algumas roupas. Ela me seguiu de cômodo em cômodo, implorando para conversarmos. Por favor, só me escuta, ela repetia, parada na porta do quarto enquanto eu enfiava minhas roupas na mochila. Não significou nada, foi uma estupidez, ela dizia. Fui um idiota. Peguei minhas coisas de higiene pessoal no banheiro, meu laptop no escritório e alguns outros itens essenciais. Maia bloqueou a porta da frente, perguntando para onde eu estava indo, quando voltaria e se poderíamos conversar como adultos. Saí pela porta lateral. Em vez de ir para casa, fiquei na casa do meu amigo Jake por uma semana. Disse a ele que precisava de um tempo longe da Maia, mas não expliquei o motivo. Ele não insistiu por detalhes, apenas liberou espaço no sofá e me entregou uma chave reserva. Eu ia para o trabalho, voltava para o apartamento dele e ficava encarando o teto até o amanhecer. Maia continuava aparecendo no meu trabalho, deixando mensagens de voz e enviando e-mails. Meus colegas de trabalho começaram a me olhar estranho. Meu chefe me chamou para uma conversa particular e perguntou se estava tudo bem em casa. Eu disse que Maia e eu estávamos tendo problemas e não me alonguei no assunto. Depois de uma semana, meu irmão mais velho, Tim, me ligou. Tim é 3 anos mais velho que eu e trabalha como fisioterapeuta na mesma cidade. Sempre fomos próximos, embora ele possa ser um cara bastante crítico às vezes. Ele disse que Maia tinha entrado em contato com ele, contado tudo e pedido que ele tentasse me convencer a voltar para casa. Tim sugeriu que eu fosse para a casa dos nossos pais por um tempo. Eles estavam em um cruzeiro de 3 semanas comemorando seu 40º aniversário de casamento, então a casa estaria vazia. Concordei, o sofá do Jake estava acabando com minhas costas e eu precisava de um lugar para pensar. Quando cheguei na casa dos meus pais, Tim já estava lá, com um engradado daquela cerveja artesanal que ele sabe que eu gosto. Sentamos na varanda, sem conversar muito, apenas assistindo ao pôr do sol sumir na escuridão. Depois da minha segunda cerveja, ele perguntou se eu estava pensando em tentar resolver as coisas com Maia. Eu disse que tinha acabado, 7 anos jogados fora, assim mesmo.
Tim assentiu e disse que entendia, mas logo depois sugeriu que eu, pelo menos, ouvisse o que Maya tinha a dizer. As pessoas cometem erros, ele disse. Relacionamentos exigem esforço. Todo mundo merece uma segunda chance, às vezes. Essa resposta me pegou de surpresa. Tim sempre foi o mais durão da família. Quando a namorada dele da faculdade o traiu, ele a cortou completamente da vida dele, trocou o número do telefone, bloqueou ela nas redes sociais e até mudou de turma para não vê-la mais. Ele sempre dizia que traição era a única coisa que ele jamais perdoaria. E agora ele estava me dizendo para considerar perdoar Maya? Isso não fazia sentido. Terminei minha cerveja e me levantei. Preciso dormir, eu disse, interrompendo no meio da frase sobre como relacionamentos exigem esforço. Tim me observou caminhar até a porta e então chamou. Só pensa no que eu disse. Não jogue fora 7 anos sem, pelo menos, conversar com ela. Fechei a porta sem responder. No dia seguinte, liguei para um advogado para conversar sobre a venda da casa. Maya e eu não éramos casados, mas precisaríamos resolver como dividir os bens. O advogado sugeriu que tentássemos mediação, em vez de uma disputa judicial, se possível. Concordei em pensar no assunto. Naquela noite, Tim apareceu novamente, com comida do meu restaurante tailandês favorito. Ele voltou a falar de Maya, dizendo que ela estava realmente arrependida e arrasada. Mencionou o tempo que passamos juntos, a história que tínhamos. Ele destacou que eu já o havia perdoado uma vez por ter destruído meu carro na faculdade, e perguntou se isso não era apenas mais um erro que poderia ser superado. Eu perguntei diretamente por que ele estava insistindo tanto naquilo. Ele deu de ombros e murmurou algo sobre segundas chances. Deixei para lá, mas o comportamento dele continuou me incomodando. Alguns dias depois, Tim apareceu para deixar algumas compras e acabou ficando para assistir a um jogo de basquete. Quando ele saiu para buscar comida para nós, deixou o laptop dele na mesa de centro. O meu próprio laptop estava com problemas, e eu precisava enviar um e-mail de trabalho urgente, então perguntei se poderia usar o dele. Claro, o que você precisar, ele disse, jogando a senha para mim antes de sair. Abri o navegador para acessar minha conta de e-mail quando uma notificação apareceu, uma mensagem da Maya. Eu não deveria ter olhado, mas cliquei mesmo assim. O que encontrei fez meu sangue ferver. Tim e Maya estavam trocando mensagens havia semanas, não apenas desde que eu descobri a traição, mas antes disso. 6 semanas atrás, um amigo do Tim tinha visto Maya e o Dr. Rodrigues juntos em um bar de hotel do outro lado da cidade. O amigo tirou uma foto e enviou para Tim. Na foto Maya estava praticamente sentada no colo do Rodrigues, com o braço dele em volta da cintura dela e a mão dela na coxa dele. Eles claramente não estavam discutindo sobre odontologia. Em vez de me mostrar a foto ou contar o que estava acontecendo, Tim foi direto falar com Maya. Ela admitiu que estava dormindo com Rodrigues, mas jurou para Tim que era só algo físico e que não significava nada. Ela prometeu que ia terminar tudo e implorou para que ele não me contasse. E ele concordou. Por 6 malditas semanas. Meu próprio irmão sabia que minha namorada estava me traindo e não disse nada. Ele me viu planejar um fim de semana romântico com a Maya. Ele me ajudou a escolher um colar caro para o aniversário dela. Ele se sentou na nossa frente nos jantares de domingo, assistindo a gente de mãos dadas, conversando sobre o futuro, tudo isso sabendo que ela estava me traindo pelas minhas costas. Mas ficou ainda pior. Depois que eu peguei Maya e me mudei, ela e Tim continuaram trocando mensagens. Ela estava manipulando ele, usando a culpa que ele sentia para convencê-lo a me fazer aceitá-la de volta, e estava funcionando. Havia dezenas de mensagens onde Tim garantia a ela que estava trabalhando em mim, que estava me desgastando aos poucos. Ele dizia a ela o que falar, como agir, quando dar um tempo e quando insistir. Continuei rolando as mensagens e encontrei outra bomba. Maya dizia que talvez estivesse grávida. Ela não tinha certeza de quem era o pai, eu ou Rodrigues. Ela estava usando isso para pressionar Tim, dizendo que agora, mais do que nunca, eu precisava voltar para casa. Um bebê muda tudo, ela escreveu. Ele não abandonaria o próprio filho. Eu estava tremendo quando terminei de ler. Fechei o laptop e saí de casa. Dirigi por horas tentando assimilar tudo aquilo. Minha namorada de 7 anos tinha me traído, meu irmão tinha escondido isso de mim e agora podia haver um bebê envolvido. Quando voltei, Tim estava na cozinha preparando o jantar. Coloquei o laptop dele na mesa e perguntei se havia algo que ele quisesse me contar. O rosto dele ficou pálido e ele começou a gaguejar desculpas.
Ele achava que Maia ia acabar com aquilo, que não queria me magoar, que estava tentando proteger nossa família. Eu não consegui me segurar. Xinguei ele de tudo quanto é nome. Perguntei se ele tinha gostado de me ver feito de idiota. Perguntei se algum dia ele realmente tinha estado do meu lado ou se sempre tinha sido tão covarde assim. Tim tentou se justificar, dizendo que achava de verdade que Maia ia terminar com Rodrigues. Disse que tinha passado semanas sofrendo, tentando decidir se me contava ou não. Você teve 6 semanas para me dizer alguma coisa. Eu gritei. 6 malditas semanas. Você estava lá no jantar de aniversário da mamãe, continuei. Me viu fazer um brinde a Maia, e você sabia o tempo todo. Ainda estávamos discutindo quando a campainha tocou. Era a Maia. Tinha chamado para ir até lá sem me avisar. Ela entrou com os olhos inchados, segurando uma sacola de uma farmácia ali perto. Sem nem dizer oi, ela tirou um teste de gravidez da sacola e colocou em cima da mesa de centro. Deu positivo. É nosso, ela disse, como se aquilo consertasse tudo. Eu ri na cara dela. Como você sabe que não é do Rodrigues? Perguntei. Maia ficou paralisada, como se eu tivesse dado um tapa nela. Ela admitiu que eles nem sempre tinham usado proteção, mas insistiu que, pela época em que tudo aconteceu, o bebê provavelmente era meu. Ela jurou que tinha terminado tudo com ele completamente. Ela ainda me mostrou o celular com as mensagens que provavam isso. Eu disse a ela que não me importava, mesmo que o bebê fosse meu. Eu não ia voltar com ela. Eu faria o teste de paternidade quando fosse o momento, e apoiaria a criança, caso fosse minha, mas o nosso relacionamento tinha acabado. A casa seria vendida, os bens divididos. 7 anos apagados pelas escolhas dela. Maia começou a chorar. Tim interveio, dizendo que eu estava sendo cruel. Ele sugeriu que eu estava agindo por raiva e que iria me arrepender de jogar fora o nosso relacionamento, especialmente com o bebê envolvido. A forma como ele falou, como se eu fosse o culpado, me fez perder o controle. Eu mostrei a Maia as mensagens entre ela e Tim. Eu disse a ela que sabia que eles estavam conspirando nas minhas costas. Eu disse a Tim que o nosso relacionamento como irmãos estava tão danificado quanto o meu relacionamento com Maia. Eu disse para os dois saírem. Eles saíram, mas o drama não acabou. Tim contou tudo para os nossos pais quando eles voltaram do cruzeiro. Ele se colocou como pacificador, apenas tentando ajudar. Quando meus pais voltaram do cruzeiro, me encontraram ainda morando no quarto de hóspedes. Minha mãe me encurralou na cozinha no meu primeiro dia de volta, dizendo que eu deveria dar uma segunda chance a Maia pelo bem do bebê. Ela disse que todo mundo comete erros e que jogar fora um relacionamento de 7 anos era precipitado. Eu não podia acreditar. Minha própria mãe estava do lado da Maia, sem nem ouvir a minha versão dos acontecimentos. Quando eu pressionei ela sobre isso, ela admitiu que Tim tinha falado com ela todos os dias durante o cruzeiro, contando quanto Maia estava arrependida e como a gravidez mudava tudo. Ele convenientemente omitiu o fato de que ele sabia da traição há semanas, antes mesmo de eu descobrir. Decidi acabar com a falsidade de uma vez por todas. Convidei todo mundo para a casa dos meus pais, Tim, Maia e até os pais da Maia. Eles provavelmente acharam que eu iria anunciar uma reconciliação. Minha mãe até trouxe uma garrafa de champanhe. Mas, em vez disso, eu coloquei tudo na mesa. Mostrei as mensagens entre Tim e Maia, tanto de antes quanto de depois que descobri a traição. Expliquei como Tim soubera por semanas e não disse nada. Mostrei a foto que o amigo de Tim tinha tirado, onde Maia estava praticamente no colo de Rodrigues naquele bar de hotel. Incluí as mensagens onde Maia admitia que o caso estava acontecendo há meses, e não apenas um erro isolado, como ela havia inicialmente dito a Tim. O pai de Maia, que sempre me tratou como um filho, olhou para ela com tanto desapontamento que quase me doeu assistir. Meu pai ficou em silêncio, a veia na testa pulsando, o que acontece quando ele está realmente irritado. Minha mãe tentou defender sua posição, no começo, dizendo que só queria o melhor para o bebê, mas até ela não conseguiu justificar a decepção quando foi confrontada com as evidências. Tim tentou se colocar como alguém no meio, tentando fazer o que era certo para todos, mas a mãe de Maia mandou ele calar a boca. Se você realmente se importasse em fazer o que é certo, ela disse, teria contado a verdade para o seu irmão desde o início. A reunião terminou com Maia chorando, Tim emburrado, e todos os outros processando o que tinham acabado de descobrir. Os pais de Maia se desculparam comigo antes de saírem. Meu pai me puxou para o lado e disse que estava orgulhoso de como eu estava lidando com tudo.
Minha mãe me abraçou e pediu desculpas por não ter me apoiado desde o começo. Nas semanas seguintes, contratei um advogado e comecei o processo de vender a nossa casa. Maia se mudou de volta para a casa dos pais temporariamente. Tim tentou se redimir, trazendo jantar, oferecendo ajuda com a venda da casa, sugerindo que assistíssemos o jogo juntos como nos velhos tempos. Eu mantive a distância. Disse a ele que precisava de tempo. Entrei em contato com a esposa do Rodrigues pelas redes sociais e contei tudo a ela. Ela merecia saber a verdade tanto quanto eu. Enviei a foto que o amigo de Tim tinha tirado e me ofereci para conversar com ela, caso quisesse mais detalhes. Ela me agradeceu, embora eu suspeitasse que o mundo dela estivesse desmoronando assim como o meu. Comecei a procurar um novo apartamento, algo mais perto do escritório, sem memórias ligadas. Atualização 1. Faz meses desde o meu último post. Muitas coisas aconteceram, então eu queria compartilhar uma atualização. Primeiro, os resultados do teste de paternidade chegaram. Eu não sou o pai do bebê de Maia. Rodrigues é. O teste foi feito assim que foi seguro para a gravidez, por volta das 12 semanas. Quando Maia descobriu, ela tentou me convencer de que ainda poderíamos fazer as coisas funcionarem, que ela ainda me amava, apesar de tudo. Eu recusei. A casa foi vendida rapidamente e nós dividimos o dinheiro, conforme o contrato de compra original. Paguei o carro e coloquei o restante na poupança. Me mudei para um apartamento novo, mais perto do trabalho. É menor, mas parece mais com um lar do que a casa nunca foi. Nos últimos meses, comprei móveis novos, doei a maioria das minhas roupas antigas e comecei do zero. A esposa de Rodrigues se divorciou dele e o deixou falido. Ela aparentemente já desconfiava de algo, mas não tinha provas. As minhas informações deram a ela a alavancagem necessária nos procedimentos de divórcio. Ela entrou em contato para me agradecer novamente por contar a verdade. Ela está bem, dentro do possível, e o bebê deles está saudável. Maia e Rodrigues não estão mais juntos. Ela tentou fazer as coisas funcionarem com ele depois que eu deixei claro que tínhamos acabado, mas aparentemente ele não estava interessado em um relacionamento. Ele, no entanto, é legalmente obrigado a pagar pensão alimentícia. Os pais de Maia estão ajudando a criar o bebê, que nasceu no mês passado. Maia ainda me manda mensagens de vez em quando. No começo, ela enviava longos textos sobre o quanto sentia minha falta, sobre como cometeu o maior erro da vida dela, sobre como pensava em mim todos os dias. Eu nunca respondi. Agora, ela geralmente manda atualizações sobre a vida dela que eu nunca pedi. Já pensei em bloquear o número dela, mas, neste ponto, as mensagens dela não me afetam mais. Quanto a Tim, nosso relacionamento continua tenso. Ele se desculpou várias vezes, mas confiança, uma vez quebrada, não é fácil de ser reparada. Tim parou de me mandar mensagens sobre Maia depois da nossa confrontação. Quando nos encontramos em eventos familiares, ele mantém a conversa sobre esportes e trabalho. Ele não menciona mais segundas chances ou pergunta se eu recebi notícias de Maia. Minha mãe, por outro lado, manda pacotes de cuidados para o meu novo lugar a cada 2 semanas e liga regularmente só para saber como estou. Na semana passada, ela me ajudou a escolher móveis para o meu apartamento, sem nunca sugerir que eu deveria ter guardado as coisas antigas da casa. Meu pai tem sido firme durante todo esse tumulto. Ele liga uma vez por semana só para conversar. Sem conselhos, sem pressão, só para saber como estou. Ele começou a me convidar para as viagens de pesca, algo que não fazíamos juntos desde que eu estava na faculdade. Mês passado, passamos um fim de semana no lago onde ele me ensinou a pescar quando eu era criança. Conversamos sobre tudo e nada. Ele nunca mencionou Maia ou Tim, a não ser que eu trouxesse o assunto. Olhando para tudo o que aconteceu, ainda não me arrependo da minha decisão de terminar com Maia. A dor e a raiva foram desaparecendo com o tempo, substituídas por uma espécie de gratidão estranha. Sou grato por ter descoberto a verdade antes de nos casarmos ou termos filhos juntos. Então, é assim que as coisas estão. A vida segue. O trabalho está bom. Meu novo apartamento finalmente está se sentindo como um lar. Atualização 2. Já se passou um ano desde que tudo aconteceu e achei que todos vocês poderiam gostar de mais uma atualização. O bebê de Maia agora tem 6 meses. Rodrigues está pagando pensão alimentícia, mas tem uma participação mínima na vida da criança. Segundo amigos em comum, ele vê o bebê uma vez por mês por algumas horas. Maia ocasionalmente me manda fotos do bebê, o que acho estranho, dado nosso histórico.
Eu troquei meu número no mês passado, então espero que isso seja o fim disso. A maior novidade é sobre Tim. 3 meses atrás, ele apareceu no meu apartamento sem avisar. Ele estava claramente nervoso, mexendo nas mãos e evitando olhar nos meus olhos. Depois de algumas conversas desconfortáveis, ele confessou algo que eu nunca imaginei. Ele havia se envolvido com Maya. Não recentemente, mas anos atrás, antes de ela e eu começarmos a morar juntos. Segundo Tim, foi apenas um caso de uma noite após uma festa, enquanto eu estava fora em uma viagem de negócios. Eles dois concordaram que foi um erro e decidiram nunca me contar. Tim alegou que essa foi a verdadeira razão pela qual ele não me contou sobre Maya e Rodrigues. Ele se sentiu um hipócrita ao me acusar de traição quando ele havia feito algo semelhante anos antes. Eu não gritei ou joguei coisas, como eu teria feito meses atrás. Eu apenas fiquei ali, deixando essa nova traição me atingir. Quando Tim terminou sua confissão, pedi para ele sair. Ele tentou argumentar, dizendo que precisávamos conversar sobre isso, mas eu abri a porta e esperei até que ele saísse. Não falei mais com ele desde então, apesar de várias tentativas da parte dele para entrar em contato comigo. Nossos pais sabem que algo aconteceu entre nós, mas não sabem os detalhes. Tim aparentemente não teve coragem de contar a eles o que fez. No dia de ação de graças, minha mãe nos sentou em lados opostos da mesa. Tim tentou me olhar durante o jantar, mas eu foquei nos meus primos e nos filhos deles. Depois da sobremesa, ele me pegou no corredor e perguntou se podíamos conversar. Eu disse que não havia nada a ser dito. Ele argumentou que foi apenas um erro de anos atrás, que ele estava carregando a culpa todo esse tempo, e que merecia o perdão. Eu me afastei. Meu pai ligou no dia seguinte. Ele não insistiu nos detalhes, apenas disse que o que acontecesse entre irmãos deveria ficar entre irmãos. Ele me convidou para pescar novamente, só nós dois, no lago, sem mais ninguém por perto. Eu contei tudo sobre Tim e Maya. Há anos, meu pai me ouviu sem interromper. Quando terminei, ele jogou a linha na água e ficou quieto por um longo tempo. Família é complicada, ele finalmente disse. Você não precisa perdoá-lo hoje ou amanhã, talvez nunca. Mas não deixe os erros dele envenenarem sua vida. Tenho pensado muito sobre isso ultimamente.